Hoje, atualmente, tá? Com o que se fala, com o que se tem de startup, investimento em startup hoje, impulso de startup, inclusive. Na minha opinião, eu acho que considerando a curadoria da onde que vem aquele pool, é muito mais seguro, apesar do risco alto, você investir num pool de startup hoje, do que você investir num imóvel, de você investir numa empresa comum, numa empresa tradicional. Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do HiPod, a nova temporada, que essa temporada é educacional, então nós vamos trazer episódios que nós vamos pegar um assunto em particular, esse assunto principalmente que você pode mandar aí para nós, no compartilha ou manda alguma coisa dizendo, eu quero saber sobre isso. E o assunto que nos mandaram foi investimento em startups. Ainda é às vezes um mito, ou às vezes as pessoas também não sabem muito bem o que é de fato investimento em startups. E hoje eu trouxe aqui um CFO, um especialista em investimento em startup, especialista em finanças e também investidor anjo, investidor em pool de startup. Então, além de saber muito, faz por onde, hein? Luiz Serrano. Mas aqui comigo eu também trouxe Rogério. Rogério, que também é anjo investidor, que vai fazer um contraponto comigo, porque eu disse que o Luiz ele é muito inteligente, hein, Rogério? Eu creio que sim, a fama é boa, A fama é boa, tem que ter apoio. né? Beleza? Luiz, preparado? Hoje a gente nem vai fazer aquele storytelling do Luiz, porque a gente quer entender de fato sobre investimento, Luiz. Então, antes de começar, Luiz Serrano, fala pra galera onde que te encontra, porque o cara vai falar, pô, eu preciso falar com esse cara, eu preciso encontrar. Como não vai saber muito de você, fala sua rede ali na câmera pra gente dar o start. Bom, você que está me ouvindo aí pode me encontrar nas redes sociais, sempre com @Luiz Serrano Financas. Tá no Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, enfim, tem muito conteúdo lá, é só seguir. Rapaz, esse cara é o cara Uma do máquina, digital, é uma uma máquina. máquina. Galera, é o seguinte, startups é um futuro. Para quem não sabe muito bem o que é startup, eu vou fazer uma breve introdução, Luiz, para a gente balizar o Ótimo. conhecimento sobre startup, Rogério. E Hum. eu vou trazer uma explicação que eu acho que é super fácil de entender e uma empresa que está no nosso cotidiano, que eu tenho certeza vai fazer as pessoas entenderem. Startup nada mais é do que uma empresa escalável, então ela aumenta suas receitas e não aumenta as despesas proporcionalmente. E geralmente, e eu acredito que também é uma regra, tem tecnologia para, principalmente por conta da escala. Então ela tem tecnologia no core dela, no cerne da empresa tem base tecnológica. Mas o principal da startup, porque ela pensa no cliente. Então, ela mudou a cadeia aí das empresas, mudou a forma das empresas pensarem, trazendo como exemplo o táxi, que foi uma indústria que nós usamos muito tempo e muito boa por muito tempo, mas eu entendo que o Uber entregou algumas coisas que o táxi deixou de olhar, que era para o cliente. O cliente, naquela época, ele queria saber quanto ele pagava, ele queria ter uma geolocalização, ele queria saber a trajetória e quanto tempo ele ia demorar, Rogério. Não era sobre o serviço do táxi ser ruim, porque até hoje nós usamos muito táxi em aeroporto, ele é super ágil. Só que algumas respostas ele não tinha. Nós tínhamos que ligar numa central. Hoje você perde o Uber em qualquer lugar. Antes, às vezes, o táxi era difícil encontrar. Então, respostas das empresas, elas foram mais ágeis pela centralidade que elas tinham no cliente. Então, o olhar de startup, principalmente olhando os negócios tradicionais, é a centralidade no cliente. E aí, Rogério, você acha que é isso mesmo? Na verdade, um termo muito usado hoje pela startup é resolver a dor do cliente, né? Dor do cliente. E às vezes nem o cliente sabe que tem aquela dor, Boa. né? Porque se você for analisar pelo exemplo que você deu, os usuários de táxi até então, para eles era o melhor serviço que tinha. Aí vem uma empresa disruptiva, com inovação, trazendo muito mais serviço para o cliente. eh, Simplesmente meio que, eu não digo que acabou com o táxi, mas eu digo que o mercado dos táxis deu uma sofrida Totalmente. com essa startup. E a startup é isso, né? Ela vem para resolver a dor do cliente e vem em escala. Então E, ela vem Rogério, sempre.
Com E eu, muita força, né? e mais do que isso, né? Ela democratizou. Porque assim, Democratizou. imagina o seguinte, eu queria ser um taxista. As autorizações de táxis eram comercializadas no mercado balcão, né? E Por caras, exemplo, então, aqui em Campo ponto, né? Grande, onde nós estamos, o ponto era 150, 200 mil. Na Então, época. imagina o seguinte, à Não, eu época, ia falar em ó, meio milhão, né, Rogério? ó, Bateu, então bateu. vem um Uber, ele democratiza, ele gera renda. Então, qualquer um pode ser Uber desde que tenha minimamente um carro adequado para. Então, Sim. acho que startup democratiza toda a cadeia de valor e de distribuição, né? Isso é legal, É, democratiza a renda. é muito É uma interessante. característica entre todas, Luiz, isso. Todas as startups têm essa característica de democratização de renda, O que etc. eu vejo, sim. É, Por exemplo, se a gente olhar aí para as famosas, né? O Diego está trazendo o Uber, mas olha para o Airbnb. super, né? Você ia conseguir montar um hotel? Não. Não, mas disponibilizar um apartamento, um Uma quarto, moradia. dois, você virou um empresário É, hoteleiro. legal. Então, quando a gente começa a olhar desse ponto de vista, startup democratiza o empreendedorismo em vários setores, né? Em vários segmentos. Então, isso eu acho que é bacana. Né? Ô, Luiz, isso aí, você tocou num cerne. A startup, ela democratiza o trabalho, cara, o serviço, ela democratiza, ela dá acesso a pessoas que não utilizavam. O táxi é um símbolo, né? Nós tínhamos pessoas mais humildes não andavam de táxi. Eu lembro que andava quando eu ia fazer compra e tal. Nós Sim, vivemos isso, né? sim, Mas assim, aí nós temos N exemplos, o Airbnb, você deu, a Netflix, que hoje R$19,90, R$27, você tem uma locadora dentro da sua casa. sim. Então, nós estamos falando que antigamente cara, videocassete, cara, era para qualquer um? Não era. Não era, rapaz, tinha um videocassete na prateleira, era até enfeite, né, Rogério? Era enfeite. Símbolo de status. De status, né? Não é? Símbolo de Eu vi status. isso, na verdade, eu vi isso no YouTube, não é da minha época. Mas Não, eu estudei. não é da época, É. não. Não, não. Eu vou acreditar para manter a amizade que eu tenho com você. Você ainda ia no cinema na praça, Rogério. Na única. Mas, pessoal, olha, mas vamos lá. Eu acho que conseguimos dar uma breve introdução aí, mas hoje o assunto é finanças e desmistificar Ô Luiz, esses investimentos, porque o que acontece? Esse ativo nasce porque essas empresas são exponenciais, Sim, essas empresas vêm para mudar o paradigma econômico, sim. elas entraram para ficar. Nós estamos falando que a nova Uhum. economia é justamente essa leitura dos novos negócios, e com isso abre uma possibilidade de pessoas investirem, porque aquece um mercado já existente, muito aquecido nos Estados Unidos, que é o mercado de venture capital, de fundos venture capital, que investe em empresas, famosos anjos investidores. Só que hoje nós não vamos falar dessa relação, Rogério, jurídica, tá, Luiz? Nós vamos Tá. falar de finanças. Do jurídica, nós vamos trazer até o Renan aqui no próximo, assim que ele chegar de Portugal. Então, nós vamos trabalhar, Luiz, dentro da característica. O que é um investimento startup, Luiz? O que é um investimento? Ele é um ativo? Ele é mais uma diversificação? Ele tem acesso? Me fala um pouco sobre a sua perspectiva, Luiz. Olha só, o investimento em startup, ele é um ativo, como outro qualquer. A questão é que, eventualmente, a pessoa decide investir num imóvel, investir em gado, fazenda, investir em renda fixa, em renda variável, e você pode investir em startup. Né? Você pode abrir empresa tradicional, sua loja, etc. Isso é um investimento também. Tal qual você pode investir em startup. Eu, Luiz, entendo o investimento em startup como um investimento de classe de renda variável. Explica um pouco o que é renda variável, Luiz. Você sabe, Rogério? Ou mais ou menos? Mais ou menos, né? Então, assim, o que acontece? Vamos ver. Existem dois grandes mercados de investimento. Certo. A gente pode dividir dessa forma: renda fixa e renda variável. A renda fixa é aquilo que você tem certeza, entre aspas, do que está sendo contratado. Qual vai ser a rentabilidade no ato do investir?
por exemplo. por Não que eu considere investimento, tá? Mas vamos falar poupança, que brasileiro gosta e tem muita grana parada na poupança. Isso é ruim? Eu acho muito ruim. Aliás, eu acho péssimo, né? Para quem investe. Você tem dinheiro em poupança já? Não, não. Eu Ah, tive algumas aulas já com o Luiz Serrano, então. Ah, tá. Eu tenho, Luiz. Então, assim, poupança é um investimento característico de renda fixa, porque dá lá 0,5%. Teoricamente, aqui dá 0,5%. Então, a pessoa, quando ela está colocando a grana ali na poupança, que, de novo, eu não considero investimento, mas, enfim, a título conceitual é bom citar, ela ganha 0,5%. A pessoa, um investidor um pouco mais elaborado, ele vai para um CDB, para uma LCI, para uma LCA, então ela também tem a noção de quanto vai dar. Vai dar X% do CDI. Eu sei que é uma confusão, chega essa sopa de letrinhas, Sim, mas, ou seja, o que é importante? O que é renda fixa? Quando eu coloco meu dinheiro lá, naquele investimento, previsível, é então? previsível. Tá. Vai estar atrelado a alguma coisa, a alguma taxa. E Normalmente baixo. relativamente mais seguro. Relativamente mais seguro. Relativamente mais seguro. E a sensação de segurança, ela vai vir de onde? Eu sei que eu vou ganhar Tanto. 0,5%. E pronto, né? É pouco, mas eu tenho certeza, entende? Então é aquilo ali, é limitadinho aquilo ali, tipo CDB, vou ganhar 100% do CDI. Quanto é o CDI? É 10,5% ao ano. Então, não é o correto, mas didaticamente a gente pode falar aqui para as pessoas que pega o 10,5% e divide por 12. Vai dar 0 ponto qualquer coisa ao mês bruto. Bruto, então não é Bruto. líquido. Não. Depois você vai ter que descontar o imposto de renda retido na fonte, dependendo do tempo que você vai ficar com a grana parada lá, que é uma tabela regressiva de imposto de renda, e também o IOF, que é uma tabela regressiva também. Legal. Então, veja, eu considero baixo. Então, a outra categoria de investimento, ela é renda variável. E por que ela, assim, tecnicamente a gente chama de renda variável? Porque eu não tenho essa previsibilidade. Ele depende do quê? Da diferença entre aquilo que eu comprei, o preço de compra e o preço de venda. Tá claro? Claro. Então, assim, mercado de ações, por exemplo, fundos imobiliários, né? Onde o imóvel entra nisso, Luiz? Fora fundo, assim. Onde eu comprei um terreno, Você comprou um variável, terreno. quero vender. Variável é renda fixa. Para mim é variável. Tá. Por quê? Porque depende do quanto você comprou, preço, e de quanto você vai vender lá na frente. Que Que a gente, assim, ele traz uma segurança, né? Assim, ele traz uma ele é tangível. Ele é talvez. tangível, é diferente de previsível. Entendi. Porque eu tenho a sensação, nós temos essa sensação de que eu tenho um imóvel é garantido. Beleza, porque o imóvel está lá e você tem uma escritura. E não passa pela nossa cabeça, e tudo certo para isso, que esse imóvel pode ser objeto de invasão. Terreno. A gente vê imóveis nas grandes cidades que eles são invadidos. Esse é um fato. Fazendas, elas são invadidas. E outra, nós partimos da premissa que preço de imóvel sempre cresce. Isso pode não ser uma verdade absoluta, porque assim, eu comprei um terreno, você citou o exemplo do terreno, numa área, digamos que eu acredito que está em expansão, mas eu tenho certeza que vai expandir? E nós tivemos aqui uma região que passou por isso, né? Explodiu, na verdade. E a região... Aqui explode, tá tudo beleza. Ela cumpre aquilo que todo mundo acredita. Nós tivemos uma região que o plano diretor parece que mudou, cara. Tinha uma perspectiva de crescimento, de repente mudou. Que foi a região de saída de Cuiabá, que um grande grupo montou um shopping muito grande. Até hoje, por mais que cresceu muita região, né, cara? Mas até hoje o shopping não decolou. Não decolou, né? Talvez o investimento deles é mais a longo prazo. Então. Mas eu acho que faltou, né, Rogério? Eu acho que mudou um pouco a estrutura do que aquilo. Talvez a cidade mudou a direção também, né? Pode ser. Ali tem vários fatores. Pode ter vários. Agora, o fato é, digamos assim, começou a construir um shopping num dado bairro. O que acontece com os preços dos terrenos naquela hora?
Cresce, não. cresce Sim. e vai lá no teto. Com a expectativa, depois isso vai valorizar ainda mais. O que aconteceu nessa área? O preço subiu lá e lá permaneceu até agora. Então, assim, quem investiu lá talvez não obteve a valorização que estimava. Por isso a gente chama de renda variável. Entendi. Então, assim, eu compro uma ação de uma dada empresa, acreditando que aquela ação vai subir ou que vai me pagar dividendos. O rendimento, ele não é certo. Por quê? Essa empresa pode ter prejuízo ao longo do exercício, então ela não vai pagar dividendo. Por ter tido prejuízo ao longo do exercício, o valor da ação cai. Então eu já não tenho mais aquele valor que eu paguei no começo, eu tenho menos. Lógico que quando a gente faz esse tipo de investimento, as pessoas fazem sempre acreditando que Que vai dar bom. tudo vai prosperar, mas nem sempre. Mas, E isso é a Luiz, classe de investimento de renda variável. Luiz, vamos fazer meio didático aí. Imóvel, variável, Na minha visão, sim. ações, Variável, empresa, eu montei uma empresa, variável, que é investimento também. que é investimento também, lógico. Investir em startup Variável, e dá algum outro exemplo aí. títulos, fundos de investimento, agricultura, todo tipo, Gado. gado. É, gado. Mas assim, Gado é bem variável, né, cara? quando nós falamos em qualquer investimento que envolva negócios, Variável. é variável. Então assim, ó, você me perguntou aí de gado. Uhum. O gado é um negócio que está dentro da fazenda. Sim. Variável. Tá. Ô, Luiz, Empresa, variável, depende de resultado. tem uma premissa que é assim. Hum. Quanto mais risco, maior o resultado. Fato. Fato. Então, variável dá para absorver um risco. Dá, claro. Claro, por quê? A gente tem que entender, e isso é difícil. O que é rentabilidade de um negócio? É prêmio. Como você aceita assumir um nível de risco maior, você recebe um prêmio por isso. Boa. Entendeu? Quando eu não aceito assumir riscos, eu não sou premiado. Eu vou ter que me contentar com 0,5%, por exemplo. Não é? Legal. Quando a gente fala de imóvel locado, em teoria, o aluguel é sempre 0,5% do imóvel. Certo. Concorda? Concordo. Então, assim, o que é 0,5% hoje no mercado? É muito baixo. Isso é um fato para o volume de capital empregado ali. Então, acredita-se que este imóvel vai valorizar, que junto com 0,5% compensa. Ah, entendi. Entendeu? Então, à medida que eu assumo riscos maiores, eu tenho que ser premiado por esse risco maior. Legal. Porque senão o investidor que tem dinheiro, ele não vai assumir risco. O risco é de 0 a 10, o risco é 10. Qual a rentabilidade? 2. Não, eu não estou te entendendo. Risco 10, rentabilidade 2. Ah, então é proporcional. Aí você vai me dizer assim, o risco é 10, a rentabilidade é 10 também. Opa, então beleza. Vou assumir. Se der bom, eu vou assumir. E aí, Luiz, aí as startups, ela entra nessa classe. Sim, entra nessa classe de ativos altamente rentáveis, contudo, altamente arriscados. Legal. Agora, isso é problema? Não, nenhum problema. É isso que a gente, né, o Rogério? Qual que... Até o Rogério ficou assustado agora. É risco, mas assim, é risco, mas não é um problema, né? Você vê, né? Eu não vejo como problema, porque eu acho que dentro do risco, e eu me atrevo a falar, e você me corrija se eu estiver equivocado na minha conclusão, que hoje, atualmente, tá, com o que se fala, com o que se tem de startup, investimento em startup hoje, impulso de startup, inclusive, na minha opinião, eu acho que, considerando a curadoria da onde que vem aquele pool, é muito mais seguro, apesar do risco alto, você investir num pool de startup hoje, do que você investir num imóvel, de você investir numa empresa comum, numa empresa tradicional. Eu penso assim, tá? olha, Rogério, Diante do que eu tenho visto, pelo nível de curadoria, pelo nível que os pools estão sendo montados hoje, colocados no mercado. Isso ouvindo, Eu posso fazer pergunta para vocês também?
Pode, você, ô Luiz, você manda aqui, cara. Bom, É, falando de risco um Seus pouco. risco. Vamos Andar lá. de carro tem risco? Puta, tem puta muito. risco. Puta risco. Andar de moto. Piorou. Aumentou um pouquinho. Você consegue eliminar o risco de andar de moto ou de carro? Não por conta de terceiros. Capacete. Não consegue? Capacete. Capacete. Não, O você que diminui. é o capacete? Colete. É Colete. diminuição, você diminui o risco. Não, Isso é que diminui eu o risco. quero falar Você que diminui o risco. E aquelas É. roupas, né, de motoqueiro, né? pensa- Jaspion. É. Motociclista, motoqueiro não. Vamos Motociclista. respeitar. Agora né? vamos lá, Não então. é assim, não. Assim, ó, eu trabalhei por muito tempo no setor de distribuição de petróleo. E Certo. como tal, eu fui muito treinado em segurança. Uma coisa que eu trago Geração de comigo e é aplicável a investimento, e por isso eu fiz essas perguntas aparentemente bobas para vocês, risco a gente não consegue eliminar. Não se elimina risco. Não tá no Não con- elimina não- o risco de É. andar de moto, de andar de carro, de andar de bicicleta. Não tá no Perfeito. controle, né, correr. Luiz? Perfeito. 100% no controle. Não elimina risco de investimento. Mas você mitiga? Você mitiga, você administra o risco, você gerencia o risco. As pessoas falam assim, ai, você investe em bolsa? Eu invisto. Ah, é extremamente arriscado. Arriscado para quem não administra risco, não faz gestão do risco. Gestão do risco, então. Então, uma o que acontece? Quando a gente está falando em startup, Uhum. é arriscado? Claro que é. Tal qual abrir uma empresa, sei lá, uma franquia no shopping. Se não for mais abrir uma franquia no shopping, tá? Pra mim Por é muito quê? mais. Sim, a gente pode falar sobre isso, eu concordo. Porque É. quando eu abro uma empresa, 100% do risco é meu. Tá claro isso para vocês? Claro. Então, quer dizer, eu estou gerindo risco? Eu vou gerir risco numa empresa tradicional se eu for um bom gestor, se eu tiver um bom financeiro, se eu der o passo todo medido, se eu, antes de abrir o negócio, eu tiver meu plano de negócios, tiver calculado o meu capital mínimo operacional, que todo mundo quebra por conta disso. É. Então, eu Que monto não uma é uma empresa prática tradicional. muito. Não é, Diego, não no é. Brasil não tem essa cultura, né? É Então, uma pena, né? Cara? aí Que as- dói, né, cara? aí sabe o que me incomoda? Eu converso com muita Sim. gente. Do outro lado, o brasileiro também ele tem uma característica de, eu diria, de coragem, né? De audácia, que mesmo sem esse planejamento, às vezes ele vai. Pois é. Aumenta, né? Aumenta o sabe- índice de fechamento de empresas lá Exato. na frente. Mas, Por quê? Porque não faz gestão do risco. Aliás, ele nem tem consciência não disso. tem. Não tem. Não. Não tem. Ele não sabe que antes de começar o negócio, ele pode calcular quanto ele precisa para capital de giro. Entende? Empresa grande, quando faz projeto de abrir filial, já está calculando isso. Por isso não quebra. Agora, quando eu vou investir em ações, em startup, etc, eu faço gestão do risco. Legal. Quer ver um negócio que é muito comum? Como que vocês compram terreno? Já compraram terreno? Já, casa. Sim. Como que vocês escolhem um terreno, por exemplo, um imóvel? Lá pela região. Região, Preço. preço, Oportunidade. Preço. oportunidade. O que está fazendo na hora que está procurando a região, o preço, a oportunidade? Risco. Controlando risco. Controlando o risco. Gestão de- É, ganhar na Controlando o compra, né? risco. A gente Então, fala qual muito é a questão? Quando eu vou investir em startup, o que eu tenho que fazer para gerir o risco? O risco está lá. Tudo que a gente faz nessa vida tem risco. disso. Legal. Agora, eu vou andar de moto? Capacete, colete, bota, etc. Vou andar de avião? Cinto de segurança. Procuro uma companhia boa. Vou andar de carro? Não furo o sinal vermelho, boto o cinto de segurança, faço manutenção de freio, pneu, etc. Tudo isso é gerir risco. Ô, Luiz, assim, vamos lá. Tô levando assim pro o mais didático possível tá- para a gente atender muita gente. Tá excelente, eu acho que é esse caminho mesmo, porque startup é novo, né, Luiz? E são ambientes quase bolhas que falam sobre, né? Olha só. Mas assim, eu queria trazer uma luz assim. A startup, ela cresceu muito, Rogério, principalmente pela escala que algumas tiveram.
Então, assim, alguns investidores anjos acertaram. Eu conheci um cara que investiu em 2 unicórnios, cara, brasileiros. Olha a sorte do cara. Então, assim, quem investiu no Nubank, quem investiu na Uber, investidor anjo, quem investiu em empresas, vamos falar as principais, Gympass, Stone, empresas que passaram a virar uma empresa de mais de $1 bilhão. Zé Delivery, né? Quem investiu nessas empresas tiveram grandes resultados. Assim, nós estamos falando de resultados estratosféricos, né? Aposentou aí em um investimento. Só que isso chamou a atenção do mercado demais, das pessoas chegarem tentando achar um unicórnio, uma Uber, uma Nubank. Não é bem assim, né? Não, Não precisa pensar em achar um investimento estratosférico para investir em não, startup. não. Primeiro assim, me permita discordar de uma palavra que você disse. Pois não, você Você falou manda assim, aqui. tiveram uma sorte danada ao investir na Uber. Eles, na minha visão, Sim, eles não tiveram sorte. muito bom, Luiz. Sorte em investimento não existe. Ponto. Esse nível não. Né? O que acontece é que esses caras estavam preparados, não é? Do ponto de vista de gestão de risco, Educacional. educacional, sobre Boa, investimento, sobre negócios. E são pessoas que conseguiram visualizar Algo que ali ninguém estava algo vendo. que ninguém estava vendo. Muito bom. Sobretudo, o que eles devem ter feito? E eu acredito nisso. Eles olharam aquilo, olha, o nível de risco desse negócio é alto, mas a rentabilidade, o prêmio do risco, se der bom, vai ser gigantesco. Não esperava tanto, né, mas... Vai ser, talvez não esperava tanto, mas eles conseguiram antever. E eles falaram, olha, na minha gestão de risco, eu posso pôr X valor aí. Que se der muito bom, muda a minha vida. Que se der muito ruim, não muda a minha vida. Porque o Percebe investimento como é? anjo na semente lá atrás era baixo, né? Peraí, Percebeu, Rogério? Peraí, percebi. Então você está querendo dizer que tem um limite. Cada investidor tem um limite para investir em alto risco? Exatamente Não é isso. chegar Falou que não. colocando tudo dinheiro. Não. Você falou aí agora que de maneira que não interfira na vida dele o resultado, é isso? Se É bem positivo ou assim. negativo? Não, então, aí tem um negócio que é muito interessante que se positivo, muda a vida do cara. Se negativo, não altera nada. O cara só perde um pouco de dinheiro Só que não perde vai, um não vai pouco. impactar, tipo, o arroz e feijão. Exatamente. Então, esses caras, o que eles conseguiram? Teve lá uma certa dose de coragem, a gente pode dizer? Não sei. Por quê? É cara que falou assim, olha, vou investir 10 mil. Se der bom, esse 10 mil vira 10 milhões. Se der ruim, 10 mil para mim não me mata. Entende? E tem uma métrica, Luiz, até para a audiência ter uma noção disso. A gente sempre ouviu nesses cursos de finanças que você tem que destinar tantos por cento para isso, tantos por cento para aquilo. O que você recomendaria de percentual de renda ou percentual De patrimônio. patrimônio que você acha confortável o investidor colocar, né, nesse tipo de investimento de alto risco com grande chance de altos prêmios também? Startups, esse. Vamos trazer Assim, para ó, startup. se eu olhar assim, objetivamente para sua pergunta, eu diria a primeira coisa que a audiência tem que entender. Qual é a minha idade? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Uau! Idade. Por que idade? À medida que nós amadurecemos, nós temos... Não é que temos de mandatório, sabe? Mas é aconselhável que... Recomendado, né? É recomendado é a melhor palavra, não é? Que você reduza a sua exposição ao risco. Ok, Tá claro isso? Então, assim, entendi. um jovem de 20 anos, ele pode se expor ao risco de investimento muito maior do que um senhor de 80 anos. Tá claro? Claro. Por que isso? Imaginemos que ambos coloquem 100% do patrimônio No risco. no risco, Em startup. em startup. 100%. O de 20 anos tinha lá 10 mil reais, sei lá, era 100% do patrimônio dele. Ele botou os 10 mil reais em startup.
E o senhor de 80 anos, digamos que tivesse R$ 1 milhão, ele pôs R$ 1 milhão em startup. Ambos aplicaram todo o patrimônio no mesmo ativo. A diferença é só o valor, mas é 100% do patrimônio. Certo. Se esse jovem de 20 anos perder todo o patrimônio dele, e é todo, não interessa a quantia, é todo o patrimônio dele. É isso que é importante dizer. Como ele vai se sentir? Cara, perdi, vou recomeçar, né? Por Vou pra quê? cima, porque ele tem idade pra isso. Ele tem idade para Ele isso. tem tempo, né? Nem Tem idade. tempo, exatamente isso. Agora, a mesma coisa, esse senhor de 80 anos botou 100% do patrimônio dele, não importa quanto, mas importa que é 100%, e deu ruim. Ele Como não que vai ser a leitura dele? Ele não vai ter tempo. Aí isso me leva Não à vai ter seguinte tempo. conclusão. Investimento em startup é médio e longo prazo? Sim, qualquer investimento em renda variável é de médio a longo prazo. Boa. De médio a longo prazo. E quando Por eu isso a estou... importância da idade. Por isso a importância Você da medir idade. risco, etc. Exatamente. Então, agora veja. Então, existe uma regra, né? É um pouco complexo de falar, mas a gente estabelece um número. Desse número, nós tiramos a idade, e aí eu acho um percentual recomendável para se investir em renda variável. Dentre eles, startup. Ah, legal. Então Entendeu? isso já é o Tem. controle que você falou de Isso risco. já é Mas uma gestão de... risco. Esse é o capacete do motoqueiro. Muito É a bom. bota. Do motoqueiro não, né? Do É um motociclista. dos, né? Um dos. Um dos, né? Aí você tem que Legal. analisar, fazer... É aquilo que a gente consegue falar aqui. É aí não que eu quero entrar. Bom, investimento, o Rogério trouxe investimento a médio e longo prazo. Só para a gente trazer uma métrica de mercado, até para a audiência se situar bem no assunto, Luiz, um investimento startup ele tem um ciclo de 10 anos, em média. Sim, sim. Então, são 10 anos nós estamos falando de investimento. E só com exits, o mercado, quando você investe em um pool, que nós vamos falar sobre isso agora, inclusive, a cada 3 anos tem uma venda de uma empresa e uma devolução de capital em média. Pode o mercado ser. traz 2 anos e meio, 3 anos de um pool. Vamos imaginar de 10 empresas, a cada 3 anos é um ciclo de venda. Então, é longo prazo com pequenas saídas ao longo do tempo. Então, nós não estamos falando de entrar hoje e ter uma liquidez. Não tem. Não Né? tem liquidez. É um outro conceito de finanças que é importante também. Entende? Boa. Agora, Luiz, como investir em startups? Vamos ser bem direto. Agora nós temos algumas formas de eu investir em startups. Eu anotei algumas, eu queria que você falasse, aí eu posso complementar. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero voltar um pouquinho na questão tempo. Nós falamos assim, investimento é de longo prazo. A questão é, o que é longo prazo e o que é curto prazo? Assim, regra geral, que vem de finanças, enfim. O que é curto prazo? É tudo aquilo que vai ser realizado em 12 meses. Então, quando o negócio acontece em até 12 meses, a gente entende que é curto prazo. O que é médio prazo? Varia um pouco de lá para cá na literatura, mas médio prazo é até 10 anos. A média é 10 anos? Dependendo da literatura que você... 12 meses até 10 anos, o médio? Não, até 12 meses é curto. Até 10 anos, médio. Meu Deus. Mais que 10 anos, longo. Onde você colocaria uma empresa tradicional? Uma empresa tradicional, cara, na minha cabeça, é um negócio de longo prazo. Ela vai dar resultado depois de 10 anos. Legal. Porque assim... Sério? Eu acho. Então- A não ser que dê muito certo. Porque assim, nós somos educados, brasileiro em geral, é educado para o trabalho. Sim. Ele não é educado para o empreendedorismo. Aí o cidadão, no meio do caminho, resolve empreender. Vou abrir uma empresa. Certo. Só que ele não foi treinado, educado para isso. Imagine você aí, um brasileiro normal, ele passa 9 anos no ensino fundamental. 9. Guarda isso. 3 anos no ensino médio. 4 anos no ensino superior. Quanto já deu? 9, 3 com 4. 16 anos? Ele passou 16 anos se preparando para ser empregado.
E aí ele vai trabalhar, ele vai ganhar o máximo do salário dele? Isso não, vai Não, começar. ele vai começar, estagiário, etc, etc, etc. Concorda comigo? Sim. 16 anos se preparando para ser estagiário. Os melhores de faculdades mais renomadas vão ser trainee, vamos dizer assim. Uhum. Que aí já foge um pouco dessa questão do estágio, já tem um salário um pouco melhor. Mas o fato é que esse indivíduo que passou aí 16 anos se preparando para ser empregado, ele resolve abrir uma empresa. Quantos anos ele se preparou para a segunda carreira dele de empreendedor? Zero. A chance de dar ruim, gigante. Por isso é que eu entendo que abrir uma empresa é algo de longo prazo. Porque ele abre, certamente ele vai ter problema, até ele entender mercado, etc, Então, a etc. educação é na prática. E infelizmente é. A gente deveria rever isso. Então, esse é o ponto. Quando eu vou para o mundo de startup, eu posso me referir a marcos legais, vamos dizer assim, né? Eu sou investidor de pool de startup. Quando eu entro num pool, eu assino um contrato. E esse contrato diz que ele tem validade de 8 anos. Então, assim, veja, se eu entender médio prazo como até 10 anos, o meu investimento num pool É médio. é médio, não é longo. Não é longo. Não é Isso longo. muito Muito pela bom. característica das Entendeu? startups serem ciclo curto de crescimento. É, Ela cresce mais rápido que a empresa é tradicional. assim, se deu bom e deu rápido. Se deu ruim e deu rápido. O negócio Legal. tradicional, a pessoa fica ali. Eu queria achar um nome mais bonito, mas assim, o que me Cozinhando. vem agora eu lembrei da minha mãe, fica ali no banho-maria, entende? Fica ali tentando Cozinhando sobreviver, galo. cozinhando galo, até que vê que ficou insolvente, tem que fechar as portas e fica com uma dívida enorme. É, startup tem isso, né, Mas cara? Luiz, Não deu, né? Não deu. E outra, sabe qual é a vantagem? Quanto vocês acham? Vamos abrir uma loja qualquer aí? Loja do que vocês querem abrir? Comércio, que é fácil. O que você quer abrir comigo aí, Rogério? sei lá, um comércio de celular? Comércio de celular. É, Vamos lá. parece Tá. bom, né? Parece ser bom, né? Parece Todo ser mundo bom. tem um, né? Vamos lá? Todo mundo tem um. Vamos abrir? Vamos. Quanto a gente vai investir? Vai precisar de capital para preparar a loja de celular? Cara, uma loja pequena, hoje no mínimo 200 mil. 200 mil. Anota aí, Diego, pra gente não se perder. 200 mil. Já não quero entrar, não. Só o ambiente. O que tá nesses 200 mil na sua cabeça? Me diga. Ah, o ambiente, né? Então, Ponto, reforma de ponto, adaptação para características. também? Não. Estoque não. Não, nem Estoque cheguei. ainda não. Eu tô falando de infraestrutura, veja só. Infraestrutura. Tô falando de infraestrutura. Você Né? já colocou as prateleiras, isso, aquilo? Prateleiras, etc. Ar-condicionado. Ar-condicionado, 200 pau. sisteminha, uma máquina, né? Vou te falar que eu tô achando barato. Mas, enfim, 2 ou 3. Uma loja pequena. Pequena. Né? De rua. ok, de Uma rua. loja de shopping. Isso. Estoque. Vamos Não, falar e de o estoque. calção do aluguel? Tem isso aí ou não? Vamos dizer que tá dentro desses 200 mil, Pra velho. gente começar, né? É. Vamos dizer que a gente vai ser A bastante loja é bem conservador. pequena, tá? A loja é bem pequena. Vamos falar de estoque agora. Loja de celular, estoque. Quanto você estima? Cara, porque você tem que ter hoje, na minha opinião, você tem que ter A, B e C, né? Exatamente. Então, acho que você tem que ter no mínimo hoje aí, vamos fazer um estoque bem 10 peças de cada modelinho, de 10 do A, 10 do B, 10 do C. Nós estamos falando 30 peças, 30 né? peças hoje. Que é bem pouco. Elas por elas, R$3.000 cada uma. Não, o A é 10 mil, né? Esqueci. Estamos falando da maçãzinha, né? Nós já estamos falando de 100 mil. 100 mil. Eu acho que mais uns 300 de estoque para começar a brincadeira. 300 Porque a de gente tá falando estoque. de cabo, carregador, etc. iPad. 300 Nossa, mil. nossa loja não vai ter nada, né? 300 mil. Agora vamos lá. Despesa operacional para o primeiro mês desse negócio. Para os 2 primeiros meses, e eu vou dizer por que 2, que você já deve estar perguntando. Fácil 50 mil. Para os 2 primeiros meses ou para um mês 50 mil? 2 meses. 2 meses. 50 mil de despesa operacional. Operacional. Tá. Água, luz, telefone, funcionário, dois ou 3 funcionários 50 mil. medianos ali. E Investimento em contas a receber, porque você não vai conseguir vender os benditos celular à vista. capital de giro, é? Sim, eu estou falando justamente disso, que é conta que ninguém faz. Eu acho que tem que, no mínimo 6 meses, cara. Tem Então, que ter capital para 6 meses. não, no mas mínimo. pensa o seguinte, vamos falar em investimento em contas a receber.
Nosso estoque tem 30 itens. Eu sei que isso é difícil pensar. Sim. É até bom para as pessoas que estão assistindo. Tá, Mas 30, pensa o seguinte, eu tenho estoque de 30. Eu vou vender os 30 num mês só? Não. Você vai revender parcelado, inclusive. Não, então, mas primeiro vamos pensar nas quantidades. Vamos dizer que nós vamos vender aí 70%. 70%. Então vamos falar que a gente vai... Vamos facilitar a nossa vida aqui. Vamos vender 20. Dos 30 eu vendo 20. Ok. Ok? 30% vai ficar. Quanto era nosso investimento em contas a receber? 500 mil. 500 mil. Eu já estou falando então que eu vou precisar de quanto no contas a receber? Do 300. 300, isso. Mais 300. Por quê? Porque eu não vou receber isso à Nós vista. estamos falando de 200 na infra. 200 na Nós estamos falando de infra. 300 de estoque. Não, 500. Não era 500? 300. 300? Tá, 300. 50 mil de implantação aí, funcionário. 2 Funcionário, 2 meses. meses. E mais aí... E mais o contas a receber. 70% aí de 300. 70% de 300. Põe aí 210 mil. 210 mil. Meu Deus. Quanto a gente está investindo? Cara, 500, 710, 760 mil. Pronto. Agora, Isso é uma loja eu estruturada, né? vou... Pequena. Estruturada. Pequena. Pequena, não tem Então essa a maioria dos estrutura. brasileiros vai lá, compra, vende e fica correndo, então. Não é uma empresa Não, diferente. Os Aí caras é que abrem aí, cara, não tem esse estoque, não tem esse planejamento, não tem nada e vai. Vai na E aquela, raça. é aquela no coisa giro, assim, né? não, e assim, a maioria, tá? A maioria é aquela história, vende o almoço para comprar a janta. É, bom, isso Exatamente. mesmo. Percebe? Porque isso aqui é fora a vida do cara, do empresário. Puta, Pô, ele não tem tinha filho, ele colocado tem isso. esposa, se ele tem esse problema, ele E tem geralmente não entra, né, cara? Não, e o que Entendeu? acontece, sabe? O cara abre uma loja dessa e ele vai... No, Mas o no brasileiro primeiro abre, o mês brasileiro ele é abre. foda. Mas no primeiro mês ele vai ter problema com capital de giro. Sim, Aí ele vai levar emprestado, amigo, do tio, do sogro, da mãe, do pai, do Exatamente. banco. E é isso Cara, que acontece. Agora, por que eu fiz essas perguntas? Para a gente Boa. não se perder. Vamos Sim. voltar para o nosso assunto. Vamos lá. Qual é o investimento aí? 700. 760 mil. Agora eu vou abrir uma startup de qualquer coisa. Uau. Quanto é meu investimento? 0. Não, Tá aí. Ó, para eu falar que é zero, para não Ideação. falar que é zero, vai ser o meu computador para eu programar alguma coisa, sei lá, desenvolver uma solução e o meu tempo. Qual o risco de uma startup, cara? Percebe o que é? Na fase inicial, né? Da fase inicial? Uhum. Zero pro cara. Por isso que eu falo, lembra que eu falei que é democrático? 700, abrir um negócio que precisa, tecnicamente, de 700 mil, é para todo mundo? Não. Claro que não. Claro que não. Agora, abrir uma startup pode ser para todo mundo? Pode, desde que eu tenha uma solução. Ah, mas eu não sei programar. Ok, traz um desenvolvedor junto com você. Claro. Seja um sócio seu. Claro. Percebe a democracia onde O está? proprietário da startup, o fundador, não necessariamente ele tem que ser o expert em tecnologia. Exatamente. Né? Na maioria das vezes não é assim. não é. Alguém tem alguma ideia, tem um amigo que é um desenvolvedor, tem outro que é bom de marketing, junta 3, 4 e começa. Luiz, eu vou trazer uma questão aqui do que eu vejo de tão bom que é investir em startups, em pool. Sabe quantas startups, em média, 760 mil você pode pôr num pool de cota? Rapaz, Nós estamos falando de 76 startups. Porque 76. se você colocar uma cota de 100 mil num pool, eles vão diluir risco em 10. sim, Você vai comprar 7 cotas. sim. Se for a mesma lógica, nós estamos falando Exatamente, 70, mas exatamente. 60, 75 é menor o risco do que uma empresa? É menor porque você dilui uma Essa dimensão é coisa. fantástica. E não tem seu tempo aqui. Não, e vou te falar, vou fazer alguns quadros comparativos para vocês. Né? Então, assim, tela mental. Boa. Abrimos uma loja. Investimos nessa loja, nós 3 juntos. Quantos? 760 mil. Sim. Uma loja. Uma loja. Uma. É tudo ou nada. Ali tá- Aí, digamos, eu falo assim, cara, não, esse negócio não me parece muito legal. Vamos investir num pool de startup? Ah, vamos. Como funciona isso? Ó, funciona assim, assado, frito, cozido. Quantas startups tem num pool, no mínimo? 10. 10. Em média, né? Tô 10. como tese 10. Veja, aqui eu coloquei 760 mil numa única empresa.
Pegamos e investimos num pool, no mínimo 10. Sim. Eu Uma cota de tive... 100 mil, vamos dar uma média, assim, uma Pode cota ser, boa, né? pode ser, Razoável. pode ser, pode Você ser. pega 7, Eu posso pegar, então, pela conta que você está fazendo, a minha cabeça vai funcionar assim. Eu pego 700, E 60. os 60 mil, vamos torrar ele? Vamos torrar. Vamos torrar. Beleza, a gente vai festar com 60 mil, vamos viajar com as esposas pro Nordeste, tá tudo bonito. Aonde? 3, 2, 3, 60. Não, pelo menos Dois para pagar mil. as passagens, Tá bom. mas dá. Dá, rapaz. Não, dá, né? dá sim. Viagem O modesta. pacote dá. Ó, me ajuda a dar o exemplo didático. Agora vai Mas pra- vamos pegar 700 mil. A gente pega, compra 7 cotas de diferentes pools. Dentro desse pool, cada um tem 10 empresas. Então, nós investimos em quantas startups? 70. 70. 70 lojinha. 70 lojinhas. Aqui eu tinha investido em uma, aqui eu investi em 70 lojinhas. Qual a chance de 70 lojinhas darem certo? É maior do que uma sozinha, vocês concordam comigo? Muito. Estatisticamente. Por quê? Eu tenho 70. Se metade morrer das 70, ainda deu 35. aqui. Aqui não tem nem se metade morrer. Posso fazer uma outra comparação? Entendi. Entendi. Assim, é que É, não, super legal. vocês me conhecem, mas quando eu falo essas coisas, as pessoas olham pra mim assim, esse cara Mas é tá isso. doente, é Mas, doido. Essa é a questão da educação que está vindo hoje para o Brasil, né? Que o brasileiro não tinha acesso a essas informações, cara. Não, É, é um clube muito É um- seleto. Exatamente. Esse E é o que a mercado- gente quer fazer esse é o hoje, mercado né? do Maduro Nosso nos objetivo Estados Unidos, é né? exatamente. E o que a gente quer fazer hoje no É o tá que, aqui no o nosso que já é iPod, é feito isso. no mercado de ações. Mas, ô, A pessoa nunca compra ação de Eu vou uma trazer- empresa só, de um segmento só. deixa eu trazer 2 pontos, até para a gente balizar o conhecimento aí. Nós estamos falando também de empresas escaláveis. Claro. Essa lojinha, ela não é escalável. Ela Não. pode vender Ela bem no é- digital, ela pode se tornar uma empresa escalável, mas na maioria das vezes não vai ser. Na maioria não vai ser. Principalmente né? até pelo nível de consciência de quem tá, do empreendedor, pode ser escalável, no entanto, vamos considerar que não. Mas E aqui mesmo- nós temos 70 exponenciais, que algumas delas nem precisa ser a metade, tendo o resultado, paga o portfólio de todas 70. Agora imagina Isso você. já é uma variável importante, O né? Rogério trouxe um dado que é interessante. Ela pode ser escalável? A lojinha? Pode. Pode. Mas ela vai demandar o quê? Mais investimento. Mais investimento em estoque e Ah, mais investimento em contas a não tinha receber. pensado nisso. Então, assim, a lojinha, quando ela cresce a venda, que é o que você está falando, é escalável, ela vai arrastar junto Despesa, investimento. Eu investimentos. já acho que em não é quê? escalável. Em Ela é estoque. escalonável. É É, escalonável. eu prefiro isso. Tá bom. Eu acho que ela é escalonável. Escalável. Mas O mesmo produto físico é raro. escalar, Escalar. assim, como a gente vê em startup agora, mas mesmo que ela, em sendo escalonável, ela vai demandar mais investimento em estoque. Já não dá para ter 30, 10 de cada, do A, do B, do C. É, Eu porque vou vai- ter que precisar ter 50, 100. Aí você já vai multiplicando isso. Nem quero À fazer medida essa que eu já não estou vendendo mais 70% dos 30, eu continuo vendendo 70% dos 100, do 200. E eu- Quanto é a minha demanda em contas a E eu receber? cresço uma despesa em distribuição, né? E uma Por coisa que controle, estoque, Claro. envio. A despesa administrativa vai junto. Eu vejo assim, Pessoal. as pessoas, os empresários em geral, acham que sempre a solução é crescer venda na empresa tradicional. Não é? E esquecem que crescer venda traz despesa junto. E traz Geralmente, necessidade de capital junto. E ele não está prevendo isso. muito Entende? bom. Agora, numa startup, como a base dela é tecnológica, é algo por assinatura, etc, etc, cara, pode subir a venda que não tem estoque pressionando. Eu não vou aumentar investimento em Então, estoque. quando você gerencia risco, você está falando sobre isso também. Mas claro, claro. Ativo imobilizado. Ativo imobilizado, Cara, menos, olha menos, que- menos Olha que é nosso mundo imobilizado. startup, mas quando você desce para uma conversa assim, Rogério, Cara, você começa a ver, né, Luiz? Quando a gente começa
discutir essa gestão de risco, você começa a ver com muito bons olhos as startups, né? Mas porque eu vejo. Assim, cada vez mais tangível, né? E Assim, não ó, é aquela coisa de sonho, né? Não é aquela coisa utópica que é uma Não, coisa. É uma não. É empresa uma empresa boa de ser investida, boa. com E outra, baixo risco. é, Dentro de um conceito de gerenciamento. Quando a gente fala baixo risco, considerando todo o contexto que nós estamos conversando, né? Claro. Pool. Mas, ô Luiz, deixa eu trazer a explicação do pool de investimento. Pool de investimento é um conceito de startups que você cria um investimento coletivo. Em média, tem uma gestora desse investimento ostensiva que vai gerenciar o risco. Nesse caso, é a Bossa Nova, que o Luiz também é investidor num pool de agro. A própria Hyped aqui no Mato Grosso do Sul faz esse trabalho. Sim, Gerencia, aí vem o controle de risco. O pool é um exemplo de controle de risco. sim. Faz uma curadoria das empresas por meio de uma tese, de uma avaliação super minuciosa que passa por análise de mercado, análise de potencial, análise de quem está fundando, CPF, CNPJ, Due diligence, né? serviço, uma due diligence, Hum. peneira fina, controlei o risco. Ah, Depois disso, eu trago ela para uma diluição de quantidade, né? Regra dos números. sim. Ao invés de eu pegar os 100 mil do Luiz e jogar em 10 ou em uma, eu pego 100 mil e diluo em 10, no mínimo 10 empresas para uma tese, podendo ser até mais. Pode ser mais. Isso aí é um gerenciamento claro de risco pool de investimento, Luiz. Claro, claro. Como que você vê isso? Você é um investidor de pool, né, Luiz? Sim, Então acho que foi isso que sim. te levou Foi. no primeiro momento. É, assim, no primeiro momento, de verdade, foi a minha necessidade de degustar as coisas, sabe? Investimento eu acho que é isso, é aprendizado. Eu não sabia nada, tinha lido um pouco, não queria correr muito risco e eu entendi que o pool era um bom caminho. Estávamos Pra na isso. construção de um fundo, né, Luiz? Estávamos na construção de um fundo, pensando nisso, eu falei, eu preciso aprender. Vou pagar E, pra e como que a gente aprende? Aí é Ou eu... corajoso, hein? É, Não, mas é Esse aquela, que é o né? empreendedor, né? O investimento hoje, o empreendedor ele é o seguinte, ou ele paga para aprender ou ele paga para ter sucesso. Então, nunca ele perde. exatamente, Né? é uma visão, é a Tá visão bom, que eu hein? tenho. E outra, ou eu pagava uma mentoria que alguém ia me falar na teoria como era, ou eu entrava ali Bota no o pé pool na para massa. poder conviver com os investidores, com as startups, com as reuniões trimestrais, com os one page, né, que são os reports. Então, Então você, como investidor num pool, acompanha o investimento, não fica solto. Não, mas de jeito nenhum. Eu tenho cara de doido, assim, sabe? Mas não sou, tem, não. Então, isso é interessante porque o que acontece? Vamos voltar lá no início. Os investidores de carteira de poupança, que para mim não são investidores, você contando, É, não é. Pra mim não é investimento. mas eles estão ali, olha no banco e tá bem seguro, a maioria nem vê, Nem vê. nem tem noção do que está acontecendo. Mesma Uhum. coisa com os outros fundos. Raramente o cara, né? É um A investimento população não mais tem. passivo, né? Você coloca lá e às vezes, lembrou que tem, aí Sim. no possível dor de barriga futura, você vai lá e saca tudo. Uhum. O investidor de startup, e tem essa característica, Diego. Os caras são mais educados, então eles têm mais essa diligência. Então, eles estão preocupados com os reportes, com as reuniões O trimestrais. investidor, ele participa. Exatamente. O que, ao meu ver, isso dá uma segurança muito grande. Né? E Sabe ele o que eu- compõe um papel, muitas vezes, de conselho dentro da Sim, startup de sim, smart sim, money. Exatamente. Para trazer, de repente, não é sobre tecnologia, né, Luiz? Às Ah. vezes um olhar maduro de um empreendedor que nem tecnologia tem, consegue virar o jogo de uma empresa, né? Com certeza. E é porque tá curioso, na assim, operação. pra gente. Eu gosto de coisas bem simples, né? Eu nasci no interior de São Paulo, em Cafelândia, então eu aprendi a ser meio caipirão, né? Então acho que quanto mais simples, melhor. Sabe o que é um pool de investimento? Assim, para todo mundo entender Qual de que é? verdade. Vocês moram em condomínio? Sim, Moram em condomínio. O que é um condomínio? um pool de casas. Um pool de casas. Não tem um síndico? Tem. Quem assina a contratação de funcionário e valida o funcionário para entrar? É ele. O síndico. Se dá algum problema, quem vai lá tentar tratar, resolver? Quem? O síndico. Mensalmente não tem uma reunião de condomínio? Não tem uma eleição anual, que é a assembleia? O síndico. Isso é um condomínio, concorda? E todo mundo, em geral, a não ser que mora em casa de rua,
está dentro de um condomínio ou, no mínimo, sabe o que é um condomínio. Percebe? O que é um pool de investimento em startup? Um condomínio. Tem alguém que administra, tem os participantes, E leva esse tem a nome, assembleia. do ponto de vista financeiro, leva o nome de condomínio também. É um investimento em É um condomínio. investimento, assim, legalmente não está escrito isso, mas para o entendimento da grande maioria, que eu entendo que é o propósito aqui do podcast, eu diria que compara com o condomínio. E interessante, porque as pessoas preferem morar em condomínio e não em casa de rua? Segurança, cara. Segurança, Segurança e qualidade. qualidade, que mais? Que mais? Valorização. Valorização, que mais? Os benefícios ali, área de lazer, tudo cuidadinho, você não precisa... Entende? É menor, é uma despesa menor. Por Menor. conta de você não ter uma área sua, uma área em comum, acaba diluindo assim, eu tenho custos. eu tenho uma casa na rua, então assim, eu tenho que pagar o jardineiro, eu O tenho que pagar o segurança, eu tenho que pagar o piscineiro, monitoramento. percebe? Quando eu estou dentro de um condomínio, isso é diluído. Uhum. Agora, pelas mesmas razões que eventualmente levaram vocês a morar em condomínio, são as mesmas que a gente pode aplicar para investir em pool. Segurança, Boa. diluição do risco, Muito tem um expert olhando qual startup vai investir, não é? Isso tudo traz tranquilidade para o Mas investidor, né? Num muita nível muito alto. tranquilidade, muita tranquilidade. Então, eu gosto bastante desse exemplo para desmistificar, sabe? Não, o Realmente. pool ele te traz esse paralelo teórico com condomínio, percebe? Então, assim, ó, eu moro em condomínio por quê? Se você perguntar, 90% das pessoas vão te dizer o seguinte: segurança. É pelo mesmo motivo que eu entrei num pool. Segurança. Por quê? Porque tem alguém mais inteligente que eu, mais experiente do que eu, que valida as startups que fazem parte desse pool. E esse cara que está conduzindo, por exemplo, a distribuição do investimento na startup A, na startup B, na C, ele não vai dar o dinheiro todo de uma vez, tal qual o síndico não vai pagar os 12 meses de salário do porteiro, ele vai pagar no mês a mês, entende? E se o jardineiro do condomínio está ruim, ele vai trocar. É a mesma coisa o gestor desse fundo de startup. Simplificou para vocês Muito, dois? cara, muito. Foi muito, muito legal. Entendeu? É esse o... Então, assim, é arriscado. Cara, é arriscado eu pegar o meu dinheiro, E direto você. eu sozinho, que não sei nada. Aí vem o Rogério, meu amigo. Ele tem uma ideia mirabolante aqui. Eu preciso de 100 mil. Aí eu invisto. Olha o risco. Eu não conheço nada de startup. Você entendeu? Eu mal conheço o Rogério. Agora, quando eu aporto 100 mil no fundo, primeiro que não é uma startup. 10. Vão ser 10. Segundo que a startup, para receber dinheiro do fundo, ela passou por uma investigação, que a gente chama de due diligence. Não é? Muito fina, inclusive. Muito fina, que avalia o projeto, se ele para em pé, se ele tem chance de crescer, avalia o dono do negócio que está pedindo É dinheiro. interessante que uma empresa tradicional nunca passaria, assim, no geral, tá, gente? Eu falo que nós também fomos empresários tradicionais, até temos negócio. Para pegar uma empresa tradicional, passar numa diligência é difícil, né? Então, o startupeiro, ele vem se educando. Bem, você tem Porque, que assim, se imagina, educar, porque senão ele não chega no fundo. Você que tem, o Luiz é um BPO financeiro, tem uma empresa de BPO. Luiz, fluxo de caixa. Cara, as coisas básicas, as empresas... Se não tiver isso... Não vai, né? Uma startup não recebe. Assim, existe um checklist, vamos dizer assim, de documentos básicos para pleitear a entrada. Étricas, etc. Métricas. Se não tiver esses pré-requisitos, por exemplo, não entra no pool, cara. Então, assim, vai se resolver lá primeiro, depois você volta a conversar com a gente. E como não tem a relação de amizade... Puta, aí é bom. Então, o gestor do pool, ele fica mais à vontade. Rogério, olha, do jeito que você está hoje não dá. A sua ideia é boa, mas está muito ruim. Então, procura resolver isso, depois você volta. Legal. Agora, quando é um investimento direto, como que eu vou falar não para o Rogério? Me diga.
E eu vou ficar pensando assim, putz, se eu falar não, eu vou perder a amizade do Rogério, ele é amigo da minha casa, não sei o quê. Entende como é? É legal. Faz sentido para vocês agora? Ô, Ficou Luiz, simples. ó, Luiz, essa nossa conversa, até para a gente caminhar para o fim, foi muito clara, Rogério, porque tudo quando eu falo em startup, fala de renda variável, e quando entra renda variável, nós estamos falando de risco. Só que eu, depois dessa aula aqui, Rogério, eu começo a entender mais claramente como o gerenciamento de risco compõe uma tranquilidade e eles torna palpável o investimento, Luiz. Então, nós não estamos falando aí de um jogo, né? Nós não estamos falando de sorte. Não, Nós- não. Eu certa vez, eu até fiquei muito bravo com um amigo meu, que eu falei que eu estava fazendo um negócio desse. Na verdade, na época, eu falei que eu estava comprando ações em bolsa e vendendo, fazendo o que a gente chama de swing trade, não é? Uhum. E ele falou, é aquele negócio tipo cassino. Porra, Pô, peraí. cassino para quem não sabe. Para quem sabe, é negócio. Cassino é eu pegar a minha grana e, usando o Rogério aqui como exemplo, investir tudo nele. Isso é cassino. Não, em mim não, no caso não, certeza, pode investir. Agora, é o exemplo. Não, Por tô brincando, favor, imagina, tô entendam brincando. isso. Agora, eu pegar a grana, colocar num pool que tem uma gestão, que tem um arcabouço legal, que tem gente experiente, isso não é cassino, me perdoe. Me perdoe. Ó, e uma Então, questão assim, para investir. fechar aqui, tem outra questão muito interessante que está intrínseco ao investimento startup, Rogério, Luiz, que é um investimento que pouco é visto, pouco valorizado, porque o indicador financeiro ele sempre é, e ele deve ser, talvez ele, quando a gente fala em negócios, potencializar a riqueza, ganhar sobre o capital investido, né? Não tem narrativa sobre isso. Investimento é para você ganhar mais dinheiro e ponto, né, Luiz? Ponto. Agora, existe um investimento muito atrelado à startup, Rogério, que ele faz muito sentido e ele tem muito benefício a longo prazo para o investidor, que é capital intelectual, estar próximo de startup. Ah, Os sim. grandes investidores pagaram, foi foi nossa história. Foi você, foi eu e foi ele. Sim. Investimos em startups, construímos startup, participamos, principalmente para aumentar nosso nível de consciência, nosso capital intelectual, e estar perto para pagar para aprender, para fazer na nova economia empresas escaláveis, para não investir com risco, etc. Então, nós estamos falando aí de um ativo que deve ser olhado, que deve ser observado em investimento em startup, correto, Luiz? Sim, eu diria assim, por alguns motivos, talvez 2 sejam poucos, mas vamos dizer assim, primeiro a rentabilidade. Boa. O prêmio- Rentabilidade. o prêmio O é prêmio legal. pelo risco é alto. Boa. Eu vou dizer Boa. o seguinte para vocês. Se você for lá e dar uma gulgada agora, rentabilidade média de startup, você vai ver de 25% a 35% ao ano. Tem um estudo de Harvard que fala em 35% ao ano. Não é que você investiu Em agora pool, né? Em em pool. pool. Em Bom ver. Em pool de Então, assim, investimento. por quê? Porque você dilui risco, essas startups são escaláveis, eventualmente crescem muito rápido, e uma que dá certo paga eventualmente o prejuízo das Portfólio. outras. Uhum. Ponto. Não é? Boa. E o pool, um pool de sucesso está na ciência de saber peneirar quem entra. Boas ideias, bons controles, bons empreendedores. Então, assim, rentabilidade. Esse é um grande fato, não é? E quando nós falamos em rentabilidade, uma coisa é boa ou ruim quando eu comparo com outra. Então, veja você, eu estou falando de 25% ao ano, no mínimo. Enquanto taxa Selic e CDI, nós estamos em 10,5%. É mais do que o dobro. Se der a média. Agora, o que é média? Média é Entre todos. cabeça no congelador e o pé no forninho. Concorda? Uhum. Então, o que acontece? A média é 25. Obviamente que vai ter muito mais gente com muito mais do que 25 e 35 ao ano. Uhum. De tal modo que paga o cara que deu zero, que faliu, que fechou. Muito bom. Rentabilidade. Segunda coisa que você citou aí, essa particularmente me interessa, mas para muitos outros não e tá tudo certo. Capital intelectual. Eu sou ávido por aprendizado, sempre fui.
Eu, particularmente, acredito que o que muda a vida das pessoas são 3 coisas. Uma delas, e eu chamo de 3 Es. Estudo. Estudo muda a vida da pessoa. Totalmente. Mudou a nossa, né? Ó, Com Mudou a certeza. nossa. emprego Boa. muda a vida da pessoa. Porque assim, eu venho de família pobre, estudei, consegui empregos bons. Terceiro E, empreender. O emprego tem que ser meio, não um fim em si mesmo. Então a pessoa tem que empreender. Quando eu entendo isso, eu preciso estar num ambiente de startup pelo capital intelectual, porque eu quero aprender disso. Entende? A gente já teve. Empreendedorismo é. A gente já teve a Revolução Industrial, né? Sim. Teve o êxodo rural, Uhum. passamos pela Revolução Industrial, passamos e estamos aí ainda vivendo a era do conhecimento e a gente está indo para a era de empresas mais tecnológicas. Não é que os mundos anteriores acabarão, a indústria continua aí, a agricultura continua aí, mas a tecnologia está impulsionando esses caras. Tudo com base tecnológica. Isso aí. Tanto que o Exatamente. pool que eu invisto, até pelo estado que a gente está, é um pool de agronegócio. Só investe em startup de agro. Aí você fala, onde tá essas startups de agro? O que elas fazem? Elas produzem software de georreferenciamento, software para controle de bovino, software para tocar máquina agrícola sozinha. Percebe como é? Então, assim, eu tenho que estar perto de um pool para poder aprender sobre isso. Então, quando eu participo da reunião lá, da Assembleia do Condomínio, que a gente chama de reunião trimestral de resultado, e Report. o report, que a gente chama de one page, uma página. Então, tem lá uma página, vai mostrar as startups, mostra a evolução de faturamento, a evolução de venda, contratos futuros assumidos, mostra o valuation, quanto ela está vendendo, quanto ela já está valendo, quanto ela valia quando o pool aportou grana. E o pool não entrega 100 mil para uma startup assim. Ele entrega paulatinamente de acordo com os objetivos contratados. Então, assim, o pool vai investir na startup do Rogério. Rogério, o que você vai me entregar? Eu vou fazer um software XPTO. Em quanto tempo? Em 1 ano. Então, em 2 meses, você vai fazer que parte do software? Tal, em 4. E à medida que vai evoluindo, tipo construção, Uhum. que você só paga a empresa lá, o As etapas, empreiteiro, né? pelas Pela etapas. medida. É igualzinho. Uhum. Então, é um mundo que as pessoas investir em pool não devem se assustar. E por isso eu trouxe, assim, didaticamente falando, né? E é didático mesmo, para facilitar o aprendizado. Pensa em condomínio, pensa em construção, porque é por etapas que o pool vai investir. Então, eu acho tudo isso muito seguro. E os grandes ganhos, rentabilidade, aprendizado, você está perto de oportunidades que estão ainda nascendo. Por Que aí quê? o prêmio é maior, O né? prêmio é maior, porque quando apareceu no Jornal Nacional, já não é mais hora de entrar, é hora de sair. Boa. Boa. Por quê? Boa. Porque aí todo mundo já foi, virou notícia, então já atingiu o máximo. Então, é muito louco isso, porque assim, brasileiro investe na Bolsa quando começa a falar nos jornais, nos telejornais, a Bolsa atingiu o recorde, aí vamos entrar. Cara, o cara que é esperto, nessa hora ele está saindo, ele está vendendo a carteira dele, porque ele sabe que vai baixar. Exato. Percebe? Então, você está perto de um ecossistema, como se tem aqui, né? Na Hyped, que é um ecossistema privado, a gente fica conhecendo ideias quando estão nascendo. Isso é muito legal. Aí, a hora que essa ideia estiver nos telejornais, na mídia, Aí foi. pelo menos eu, não sei vocês dois, eu vou querer tá saindo, entendeu? Pegando esse gancho aí, Luiz, sobre investimento em pool de startup, a nossa audiência tem que ficar atenta que o nosso pool da Hive está para sair agora, né? Ó, Fiquem atentos a isso aí.
É muito bom, bem lembrado, Rogério. Eu já vou pegar o Não gancho do era para Rogério. falar isso. Não, não Rogério. era um spoiler. Mas a nossa audiência merece. Se você se interessou, eu vou até dar um. Eu ia puxar esse gancho, Rogério. Se você se interessou por esse assunto e deu clareza, né, Luiz, sobre Acho que tudo que sim. nós estamos falando, sobre a segurança, sobre a celeridade disso, né, dos investimentos em startups e do potencial que gera de exponencialidade da riqueza, crescimento de capital e estar perto do ecossistema. Entra na nossa landing page, tá lá Hyped BR, Hyped com H. Lá você vai ter uma aba lá de investidores anjos. Clica lá e manda um recadinho para nós, você vai ver. Lá tem um local para você se inscrever. Lá nós estamos formando, porque a nossa missão aqui é formar 1.000 investidores anjos em 3 anos, Luiz, dentro do Mato Bacana, Grosso do Sul. Já bacana. estamos batendo 200, Luiz. Olha aí. Que coisa, Nem né? eu sabia. Parece que começou ontem. Nem eu sabia. O Luiz é nosso professor aqui da área de investimento na startup, né? Na área de investimento startup. E você também pode entrar no nosso Instagram. Entra lá e manda um recadinho para nós e venha fazer parte. Não precisa ser só do Mato Grosso do Sul, tá, Luiz? Inclusive, falando em Pool de Agro, essa semana nós estamos aqui, ó. Se você. Não sei quando você vai nos assistir, mas nós estamos no final de julho de 2024. Estamos abrindo o nosso hub de agronegócio, Olha aí. que já tá juntando os 3 maiores cabeças do agronegócio do Mato Grosso do Sul Com certeza. para criar o capital intelectual. E eu vou dizer com toda segurança, Rogério, que nós estamos criando um dos ambientes do agronegócio que vai sair as maiores soluções do agronegócio do mundo, porque nós estamos na capital do agronegócio, uma das capitais do mundo do agro. E aqui a É bem Hyped, isso ela mesmo. tem esse spoiler aí E que vai ser essas- muito legal, Luiz. E essas soluções do agro tem que sair daqui. Tem que sair Não daqui. sairão de São Paulo, do Rio, Não, gente. É tem daqui. que sair daqui. Luiz, primeiro eu queria agradecer pela aula, tá, Luiz? Foi muito esclarecedor, até para mim. Pra Com você, certeza, Rogério. com certeza. Sempre Que nós vivemos esse mundo, mas essa clareza, essa metodologia que você usa, Luiz, ela traz assim segurança não só para eu continuar fazendo meus investimentos da minha vida privada, acho que o Rogério também, Rogério, e também para nós continuarmos trabalhando por esse ecossistema. Claro. Por quê? Porque quando nós começamos a trabalhar no ecossistema de startup, sempre a gente fica com aquela dúvida, né? Porque é um mercado ainda novo se acomodando. Mas agora a gente vê que, putz, é um risco controlado, é um ambiente de potencial, é bom, é seguro e faz tá muito sentido. tá na mão de boas pessoas, né? Tem que fazer essa curadoria de onde você se conecta. Sim. Luiz, obrigado, tá? Obrigado Disponha, por só tudo. chamar. Vamos chamar mais vezes aí para debater. Rogério, e aí? Fala um pouquinho, foi bom? Ah, muito bom. Eu acho que o grande objetivo do HiPod nessa temporada é a educação. E a gente quer, é a nossa contribuição para a sociedade, né, Luiz? Sem dúvida. Trazer É o legado. essas informações que foram sempre guardadas em alguns nichos. E a gente tem essa missão e essa honra ao mesmo tempo de trazer essa educação para o nosso povo. Cara, que coisa boa falar, Luiz. E muito boa fala, Rogério. Principalmente que é um papel social, cara. Com O certeza. mundo está mudando, a nova economia não é uma narrativa, os campos de trabalho vão mudar. E nós temos que estar olhando para isso e olhando para os nossos filhos, Rogério. Com certeza. Porque a economia, as pessoas têm que se preparar para o que está vindo, o que é hoje, e preparar para o que vai vir nos próximos 2 anos. Para Claro. não ser pego de surpresa, para não mudar igual talvez os táxis ficaram, né? Nós vamos, com todo respeito aos táxis, né? Até hoje eu utilizo muito serviço, Sim. mas assim, muita gente foi pego desprevenido, cara. Acabou perdendo a maior renda que tinha. Educação. E, gente, valeu. Obrigado aí por vocês estarem aqui, né? O Luiz já se apresentou no começo do vídeo, onde encontra, mas fala mais uma vez seu Instagram, Luiz. Luiz Serrano Financas. Boa. No YouTube, no Instagram e no Facebook. Tem muito conteúdo lá, principalmente para finanças empresariais. TikTok também, Luiz? TikTok também. Tem dancinha, né? Não, Não. dancinha não, porque eu acho que não ficaria bem. você não sei. Eu sou tô meio brincando. desajustado. Às vezes dá um meme, Nível de meme viral. informação, nível de informação, a gente brinca muito com o TikTok, que é dancinha, né? Mas o TikTok, ele tá sendo muito pesquisado, ele já tá ganhando Notoriedade. notoriedade e autoridade nas pesquisas, né? Inclusive o Google tá se mexendo.
Então, o TikTok não é brincadeira. O Não, TikTok, é o TikTok já é uma não é. plataforma de vendas absurda. absurdo. E ela monetiza, tá? Então, às vezes a gente tá rindo de umas dancinhas, tem gente vivendo só disso. Exatamente. Maravilha, é isso aí. Exatamente. É isso Isso é a nova economia, gente. Isso É é nova nova economia, economia. tem que estar de olho. Viu? Você que gostou do assunto, achou interessante, lembrou de algum amigo, manda para ele, compartilha, porque para ajudar o algoritmo ele vai sempre levar esse conteúdo para outras pessoas. Então assim, compartilhar, comentar e também de repente dentro da sua empresa, porque as empresas precisam olhar para o ecossistema de startup. Então dentro da sua empresa, compartilha esse conteúdo porque vai despertar o interesse de quem está gerindo, das pessoas para discutir essa ambiente startup dentro da empresa, para que a empresa venha para esse ambiente. Porque, na verdade, nada mais é que startup é uma educação da nova economia. Galera, obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Valeu.